Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer o gabarito comentado da nossa prova 1 de estatística, tá bom? Então, questão 1. Considere a amostra aleatória das idades de um grupo de participantes de um torneio. Então, tem as idades e a frequência, tá? Ou seja, tem 2 pessoas com 12 anos, 7 pessoas com 13 anos, 13 pessoas com 16 anos. Com base nesses dados, atribua verdadeiro ou falso a cada uma das assertivas a seguir. A média é de 18 anos, tá? Então, para fazer a média, idade é a minha variável, que é o x, tá? E aqui é a frequência de cada um. Então, para achar a média, lembra? Vou fazer aqui em cima. A média, somatória de x vezes a frequência, dividido por n, tá? O n é o total de pessoas que tem ali, né? Então, eu vou somar a frequência aqui, ó. Vou fazer ali 2 mais 7 mais 9 mais 13 mais 15 mais 12 mais 3. 61. Então, o total aqui, que é o meu n, igual a 61, tá? Então, ali eu vou dividir por 61. Para fazer o x vezes a frequência, eu vou fazer aqui numa coluna auxiliar, x vezes a frequência. E aí, eu vou multiplicando o x vezes a frequência. 12 vezes 2, 24. 13 vezes 7, 13 vezes 7, 91. 15 vezes 9, 135. 16 vezes 13, 208. 17 vezes 15, 255. 19 vezes 12, 228. E 21 vezes 3, 63. E aí, eu preciso da somatória, né? Ó, somatória de x vezes a frequência. Então, eu vou somar tudo. 20, opa. Mais 208, mais 255, mais 228, mais 63. O total ali dá 1004. Então, ali, ó, a média, 1004 dividido por 61, tá? Aproximadamente 16,46, tá? Então, a média, na verdade, é de 17 anos, tá? Aproximadamente 16,46, 17 anos. Então, aqui é falso, né? Letra A é falso. A moda, na letra B, a moda é a idade de 15 anos. Moda que tem maior frequência, né? Que tem maior frequência, que é o 15, que é 17 anos. Mediana é de 16 anos, tá? Na letra C. Então, vou colocar aqui letra A. A letra C, para eu achar a mediana, o que eu faço? Divido, lembra, n dividido por 2, o n 61, dividido por 2, no caso dá 30,5, tá? Como é ímpar, né, e não deu inteiro, então a mediana é o próximo inteiro do 30,5, então, o 31º termo, tá? E como é que eu vejo quem é o 31º termo? Então, eu vou fazer a frequência absoluta, né, ó, o Fzão. Frequência absoluta que eu vou fazendo, eu vou somando, né? Primeiro 2, depois 7 mais 2, 9, depois 9 mais 9,
18, 13 mais 18, 20, 31, mais 15, 46, mais 12, 58, opa, mais 3, o 61, né? Tem 61 pessoas. E aí eu vejo onde é que ficou o 31º termos, tá? Porque lembra, a frequência absoluta me dá quem, ó? 2, significa que o primeiro e o segundo termo tem 12 anos. O terceiro até o nono tem 13 anos, tá? Então, do 10º ao 18º tem 15 anos. Do 19º ao 31º tem 16 anos. Então, o 31º, a 31ª pessoa tem 16 anos, que é a minha mediana, 16 anos, tá? Então, aqui, verdadeiro, tá? E aí, letra D, o quartil 1 é 16, tá? Para achar o quartil 1, o que eu faço? Lembra, quartil 1 é 1/4, né? Porque quartis dividem em 4, então o primeiro quartil é 1/4 de N, tá? Então, 61 dividido por 4, tá? Vou dividir, ó, 61 dividido por 4, que dá 15,25. Também não deu inteiro, então o meu quartil 1 vai ser o próximo inteiro, que é o 16º termo. E o 16º termo tá aqui, né, ó, 15 anos, porque vai, tá vendo 9 antes? Aqui vai do 10º ao 18º, tá bom? E o 11º tava aqui, porque ia do 19º ao 31º. Então, quartil 1, 15 anos. É o 16º termo na posição, mas equivale a 15, tá? Então, quartil 1 é 16 anos? Falso. Então, vamos para a segunda questão. Na tabela a seguir, está indicado o número de clientes de um restaurante por 2 semanas de certo mês. Então, tá ali, primeira semana, segunda semana. Daí a quantidade de clientes, tá? De segunda até sábado. Com base nesses dados, atribua verdadeiro ou falso a cada uma das assertivas a seguir. Então, a primeira, na letra A, ele pergunta, a mediana é de 56,5, tá? Então, a mediana, o que eu tenho que fazer? Essas frequências, tá? Tem que ser ordenadas. Então, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dados. Então, meu N igual a 12, tá? Para achar a mediana, o que eu faço? Divido o N por 2, deu 6, que é inteiro, tá? Então, a mediana vai ser quem? O 6º termo mais o próximo, que é o 7º, dividido por 2, tá bom? E aí, eu tenho que achar quem que é o 6º termo, tá? O que acontece? Eu tenho que colocar na ordem crescente, tá? O 6º e o 7º termos tem que ser na ordem crescente. Então, eu vou fazer direto mesmo aqui, ó. O 40 é o primeiro termo, depois 43 é o segundo, tem outro 43, terceiro termo, depois o próximo é o quarto termo é o 50, o quinto termo 55, o sexto termo 56 e o sétimo termo 57, tá? Então, eu preciso do 6º e do 7º termo. Então, vai ficar 56 mais 57 dividido por 2, que é igual a 56,5, tá? Então, minha mediana, 56,5 verdadeiro. A amplitude é 43. Amplitude, o que eu faço? A amplitude é o maior valor, a amplitude total é o maior menos o menor. O maior que eu tenho é o 83, né? Então, vai ser 83 menos o menor, que é 40, que vai dar 43, tá? Então, amplitude total 43, verdadeiro também. A moda é 43, tá? A moda é o que mais se repete. No caso, todos, né, aparecem uma vez só, menos quem? O 43, que aparece 2 vezes, ó. Tá? O resto só aparece uma vez. Então, a moda é 43, que mais se repete, que tem maior frequência, caso 43. A média de pessoas por dia no restaurante é 60,
Então, para achar a média, então eu vou somar os valores de x e dividir por n, tá? O n, no caso, é 12, né? Eu tenho 12 dados, e aí eu vou somar todos ali, né? Eu vou somar até aqui na calculadora. 55 mais... mais 56, mais 40, mais 60, mais 80, mais 83, 727, tá? Dividido por 12, que vai dar aproximadamente 60,58, tá? Então, a média de pessoas por dia, na verdade, é 61, porque lembra que pessoas têm que ser inteiras, então sempre aproxima para cima. Então, a média, na verdade, seria 61 e não 60. Então, aqui é falso, tá bom? Questão 3. Uma população é formada por 4 números, 2, 5, 7 e 9. Com base nesses dados, atribua verdadeiro ou falso a cada uma das assertivas a seguir. Na A média geométrica é de aproximadamente 6,01. Então, vamos lá. A média geométrica é a raiz. No caso, são 4 dados, então raiz quarta. Então, o que eu faço aqui? Multiplico, né, todos os dados. E eu vejo o resultado, tá bom? Vou fazer, ó, raiz quarta de 2 vezes 5 vezes 7 vezes 9. Que dá aproximadamente 5,01, tá? E não 6,01, então é falso também. B, a média de 5,85, tá? Então, a média, vou fazer aqui, a média somatória de x dividido por n. Então, eu vou somar todos os x, né? Que são 2 mais 5, opa, 5 mais 7, mais 5, mais 7, mais 9, que dá 23, tá? Então, ali, 23 dividido por 4, que vai dar, dividido por 4, (5,75), tá? É a média. Não, ele falou 5,85, então falso, tá? Letra C. O desvio padrão é de 2,95. Então, vamos achar o desvio padrão. Vou fazer uma barrinha aqui, tá? O desvio padrão, ele vem da variância. Então, primeiro eu vou achar a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, tá? Eu vou usar a populacional, porque ele falou que é populacional e é formado só por esses 4 números, tá? Então, na fórmula somatória de x menos a média ao quadrado dividido por n, tá? Então, quem são os x? Os 2, o 5, o 7 e o 9. E a média eu achei que é 5,75. E o n é a quantidade de dados, no caso são 4 números. Então, meu n é igual a 4. Então, eu vou ali, ó, vou colocar 5,75 vezes 1 para deixar ele como ANS, tá? Então, o 5,75 tá salvo ali, é meu ANS. E aí, eu vou calcular, ó. Vou dividir por 4, que é o meu n, tá? E ali eu vou colocando, ó. Primeiro x é 2, 2 menos a média, que tá no NS, ao quadrado, mais 5 menos a média, opa, ao quadrado, mais 7 menos a média, ao quadrado, mais 9 menos a média, ao quadrado, tá? Que dá 107, vou colocar aqui, ó, sobre 16, tá bom? Mas essa é a variância, não desvio padrão. Desvio padrão é o sigma só, que é a raiz quadrada da variância, que é o sigma quadrado, que é o girininho. Então, raiz quadrada de 107
por 16. Então, vou ali, eu vou colocar raiz, do ANS, que já tá salvo ali, tá vendo? Raiz de 107 sobre 4. Vou colocar raiz de 107 sobre 4, que é aproximadamente, ó, se eu colocar, ó, 2,586, tá bom? E aí, se eu olhar aqui, o desvio padrão é 2,95, falso, tá bom? O coeficiente de variação, que é a letra D, vai ser o desvio padrão dividido pela média, vezes 100, para dar em porcentagem, porque a resposta dele está em porcentagem. Então, eu vou colocar ali, ó, 2,586, dividido pela média, 5,75, vezes 100, tá? E aí, eu faço ali, ó, 2,586 vezes 100, dividido por 5,75, que é a minha média. Vendo, ó, aproximadamente 44,97%. Então, ok, essa é verdadeira, tá bom? Só prestar uma atenção numa coisa, que é a aproximação, tá? Tá vendo que se eu colocasse 2,59, tá certo, né? A aproximação tá correta. Mas se eu usar o 2,59 para achar o CV, vai dar uma diferença. Quer ver? Vou colocar ali, ó. 2,59 vezes 100 dividido por 5,75, tá? Então, ó, tá vendo que deu 45,04, tá? Então, é o que eu falo para vocês, que o problema da aproximação, que pode dar um erro que pode ser considerável ou não, tá? Nesse caso, ia ser considerável, porque você ia colocar que era falso, não ia? Tá bom? Então, se você tem, quanto mais você tem o valor exato, melhor utilizar o valor exato, tá? Você podia usar, ó, 107 por 4, que seria o valor mais exato ainda, tá? Quanto mais casas decimais, mais exato também. Então, agora vamos para a questão de número 4. Uma determinada indústria produz 3 produtos. A produção total é de 1.000 unidades por mês. O controle de qualidade da indústria registrou os seguintes números de peças defeituosas na produção. Então, tem o produto A, B e C, a produção mensal total, e de cada uma desses produtos, ele deu a quantidade de unidades defeituosas, tá? Então, a cada 1.140 são defeituosas do total, né, dos produtos. Com base nesses dados, atribua o verdadeiro ou falso a cada uma das assertivas a seguir. Letra A. A probabilidade de encontrar uma peça defeituosa do produto A é de 15%. Tá? Então, eu tenho do produto A 60 peças defeituosas. Então, a probabilidade de eu achar uma peça defeituosa, eu tenho 60 opções, né? Ou 60 considerações de quantos no total? De 1.000. Tá? E aí, dividindo, né? Vai ficar 60 dividido por 1.000, que é 0,06, tá? Ou 6%, tá? Letra B. Então é falso, né? Desculpa. A probabilidade de encontrar uma peça defeituosa é de 14%. Então, ele está considerando qualquer peça defeituosa, né? Então, eu tenho no total 140. 140 de 1.000, tá bom? Que vai dar 0,14 ou 14%. Então, verdadeiro. Letra C. A probabilidade de encontrar uma peça do produto B é de 35%, tá? O produto B, sem considerar as defeituosas, tem no total 350, né? Ele falou do produto B, não importa se é defeituosa ou não, né? Então, eu tenho 350 chances de 1.000, né? Ou 0,35 ou 35%, tá? Verdadeiro.
D, a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa do produto C é de 16%. O produto C tem 45 peças defeituosas, né? Isso é uma média, né? Então, tem 45 chances em 1000, que vai dar, ó, 45 por 1000. Opa, faltou 100. 9 por 200, o 0,045, tá? Que é 4,5%. Então, não é de 16%, né? Então, é falso. Pessoal, só uma consideração aqui, tá? A probabilidade de encontrar uma peça defeituosa do produto A, se ele tivesse definido, é uma peça do produto A, qual a probabilidade dela ser defeituosa, tá? Aí eu restringia o meu espaço amostral, tá bom? Aí não seriam todos. Ele afirmou que é do produto A, e do produto A, 60 são defeituosas. Aí seria 60 em 400, mas ele definiu, tá bom? Na letra D, a mesma coisa. Qual a probabilidade, se a peça é do produto C? Então, eu restringi as 250, tá? Qual a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa? Daí seria 45 de 250, tá? Que é a probabilidade condicional. Condicionado a alguma coisa que já aconteceu, tá bom? Questão 5. O gráfico a seguir mostra por tema a quantidade de questões que caíram nos exames de suficiência de ciências contábeis, estatística, dos anos de 2011 a 2018. Então, tá ali, ó, questões com média, uma questão, né, ó, é mediana, duas questões, tá, e aí por aí vai. Com base nesses dados, atribua verdadeiro ou falso a cada uma das assertivas a seguir. A moda, ou seja, o tema que mais caiu é o valor esperado. Verdade, né, ó, que tá com a maior barrinha lá, que foram 4 questões, né, as outras maior depois da mediana 2 e tamanho da amostra 2 também, tá? Então, verdadeiro, tá? B, tivemos apenas uma questão sobre distribuição normal. Distribuição normal tá aqui, ó, e olhando ali uma questão, verdadeiro também. No total, tem 15 questões de estatística, tá? Aí eu teria que somar, né? Que é 1, 2, 4, 1 e 2. Então, 1 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, no total são 14, não 15. Então, falso. Vamos para a questão 6. Uma moeda é viciada de forma que as caras são 3 vezes mais prováveis de aparecer do que as coroas. Determine a probabilidade de em um lançamento sair coroa. Então, a probabilidade de sair cara, tá? 3 vezes mais provável do que aparecer coroa. Eu vou colocar aqui probabilidade de sair coroa é igual a x. Então, de sair cara é igual a 3x, certo? São só essas duas probabilidades. Então, se eu somar a probabilidade de sair cara mais a probabilidade de sair coroa, tem que dar 1 ou 100%, né? Então, eu vou ter 4x igual a 1. O x é igual a 1/4, que é 0,25. Ou seja, a probabilidade de sair coroa é 0,25 e a probabilidade de sair cara é 3 vezes 0,25, que é 0,75, tá bom? E aí ele pergunta, determine a probabilidade de um lançamento sair coroa. 25%. Questão 7. Em uma sala, há 28 alunos, 4 deles considerados gênios. O número de grupos com 3 alunos que pode ser formado, incluindo pelo menos um dos gênios, é. Então, eu posso fazer de várias maneiras, mas eu vou separar. O grupo tem 3 alunos. Tá? 1, 2, 3 alunos. Pelo menos um tem que ser gênio. Então, vamos considerar que tem um gênio ali, tá? E aí, eu tenho 4 gênios. Então, eu tenho 4 opções ali, certo?
E aí, depois, sobram quantos alunos, né? Um vai ficar, um é um gênio, né? E os outros são os 24 alunos, tirando os 4 gênios, tá? Porque aí, aqui eu quero considerar que só tem um e somente um gênio ali, tá? Então, aqui que eu vou considerar uma combinação de 24 pessoas tomadas duas a duas, porque a ordem não importa, né? Continua sendo o mesmo grupo, né? Se eu mudar a posição. Se a posição não importa e eu não posso repetir, é combinação, tá? Não é arranjo, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes combinação de 24, 2 a 2. Ali eu tenho na calculadora 4 vezes, tá? Tá vendo ali embaixo que tem o NCR em amarelinho, ó? No meu tá aqui. Então, é 24, shift, opa, 224. 24, shift, NCR, 2, tá? Que vai dar 1.104 grupos diferentes, tá bom? Eu posso considerar também, então, que tenha 2 gênios no grupo, não é? Tem 2 gênios. E um não é, tá? Então, 24 opções aqui, né? Porque dos 28, 4 são gênios. Gênios, né? E aqui, ó, eu posso combinar também, vai ser a combinação dos 4 gênios tomados 2 a 2, porque lembra, é um grupo, a posição não importa, tá? Então, vou ali, ó, eu vou colocar ali, 4 shift NCR2, que é a combinação, vezes 24. Me dá 144 possibilidades, tá bom? E aí eu tenho a possibilidade dos 3 serem gênios, né, no grupo. Daí seria uma combinação dos 4 tomados 3 a 3. Letra D. Se escolhermos uma questão ao acaso, a probabilidade de ser uma questão sobre mediana é de aproximadamente 21,43. Então, eu vou olhar no gráfico. Quantas questões de mediana eu tenho? Eu tenho 2 mediana e tenho mais uma aqui, ó, porque é de média e mediana, mas é sobre mediana. Então, no total, eu tenho 3 chances dentre as 15, as 14 possibilidades, né? 3 por 14. Opa. 3 dividido por 14 vai dar aproximadamente 0,2143 ou 21,43%. Então, verdadeiro, tá bom? Na letra E, tivemos apenas uma questão sobre a média. Tem uma sobre a média e tem outra aqui, ó, tá? Então, na verdade, tive 2 questões, tá? E não uma só. Então, falso. 4 shift NCR 3, que dá 4. Ok? Então, a quantidade de grupos que podem ser formados, tendo pelo menos um gênio, tá? Então, é 1.104 mais 144 mais os 4. 1.252. Questão 9. Uma caixa contém 5 artigos numerados de 1 até 5, dos quais 2 são defeituosos. Extrai-se individualmente 2 artigos ao acaso e sem reposição. Calcule a probabilidade dos seguintes acontecimentos. Então, eu vou fazer de 2 formas, tá? A probabilidade de sair um artigo defeituoso na primeira tiragem, tá? Uma forma é, seja, na primeira tiragem eu tenho 2 chances, né, de tirar um defeituoso de 5, né? Tá? Tenho 2 chances em 5 de tirar um artigo defeituoso na primeira tiragem. Então, 2 dividido por 5, aproximadamente 0,4, tá? Ou eu posso pensar assim, eu vou tirar 2 artigos, né, pelo PFC. Na primeira eu tenho 5 chances. Na segunda, eu vou tirar, como é sem reposição, eu tenho 4 chances. Então, tenho no total 20 possibilidades, não é? Tá, isso é o total. Agora, de sair um defeituoso na primeira, tá?
e depois na segunda pode ser qualquer um, eu tenho duas possibilidades, né, de tirar um defeituoso na primeira, tá? E na segunda sobram quantas, né? Se um vai ficar das 5, né, sem reposição, sobram 4. Então, no caso aqui, são 8 possibilidades. Aí, a probabilidade ficaria 8 chances em 20, tá? Ou 4 em 10, ou 2 em 5, tá? Tá vendo que dá a mesma coisa? Na letra B, a probabilidade de sair um artigo defeituoso na segunda tiragem, tá? Mas ele não fala nada sobre a primeira tiragem, tá? Então, eu posso considerar que na primeira, vamos supor que seja não defeituoso. Então, da primeira saiu não defeituoso. Então, eu tenho 3 chances em 5. Para a segunda ser defeituosa, né? Que aí, ser defeituosa, eu tenho 2 chances agora em 4, né? Eu posso simplificar, dá 2, aí fica 3 em 10, tá? Mas eu tenho que considerar também que na primeira ela pode ser defeituosa, não é? Aí eu tenho 2 chances em 5. Para a segunda ser defeituosa de novo, aí sobra uma chance em 4, tá? Simplificando aqui dá 2, então uma chance em 10. Ou seja, somando as duas, dá 4 chances em 10, tá bom? Se eu fizer pelo PFC aqui, ó, vou colocar aqui, ó, prioridade que na segunda seja defeituosa. Então, eu tenho 2 possibilidades. Na primeira, pode ser qualquer uma, defeituosa ou não. Mas como é sem repetição e eu tenho 5, uma vai ficar aqui de qualquer forma. Então, aí eu tenho 8, tá? Ou seja, eu vou ter 8 chances num total de... O total é 20, né? De 20, ou simplificando 4 em 10, tá bom? Ou 0,4 ou 40%. Tá vendo que dá a mesma coisa? Questão C. Qual a probabilidade de saírem 2 artigos defeituosos? Tá? Então, 2 artigos defeituosos, eu posso considerar isso aqui, ó. Na primeira, eu tenho 2 chances em 5 de sair um artigo defeituoso. Já na segunda, uma chance em 4, né? Já que é sem reposição, um já saiu, tá? Então, cortando aqui, tem uma chance em 10, tá bom? Ou, usando o PFC, eu vou ter o quê? Sair defeituoso, tá? E defeituoso também. Mas aí, na primeira, eu tenho 2 chances. Podia ser o artigo defeituoso 1 ou o artigo defeituoso 2. Como um já saiu, na segunda eu vou ter só uma chance, ou seja, 2 possibilidades, tá? Para ficar mais claro, ó, porque a posição importa, porque eu vou tirar uma, depois eu vou tirar outra. Ou 2, ou depois 1. Então, tenho 2 possibilidades, tá? Mas são 2 chances de quantas? Do total de 20. Que simplificando é 1 em 10, né? Ou 0,1 ou 10%, tá vendo? Que é o mesmo resultado. Letra D. Qual a probabilidade de sair pelo menos um artigo defeituoso? Tá? Então, nesse caso, eu tenho que pode sair defeituoso e o outro defeituoso, né? Pelo menos um, tá? Ou defeituoso e não defeituoso, ou não defeituoso e defeituoso, tá? Aí eu vou ter aqui, nesse caso de tirar 2 defeituosos, na primeira, né, a gente viu, eu tenho 2 chances em 5, para a segunda, uma chance em 4, tá? Simplificando por 2, dá 1 em 10. Esse aqui, ó, a probabilidade de primeiro ser defeituoso, eu tenho 2 chances em 5. E de não defeituoso, eu tenho 3 chances, mas em 4, tá? Simplificando por também dá 3 em 10. E a probabilidade de primeiro não ser, eu tenho 3 chances em 5. E depois de ser defeituoso, eu tenho 2 chances em 4, que dá 3 em 10, tá? Então, de sair pelo menos um defeituoso, pode ser pelo menos um ou os dois. Porque se tiver os dois, mas pelo menos um é. Então, somando os 3, então a probabilidade que ele quer, 1, 2, 3, 6, 7, 7 chances em 10, ou 0,7, ou 70%, tá bom?
Na letra E, ele quer saber a probabilidade de sair exatamente um artigo defeituoso. Exatamente um artigo defeituoso, então vou considerar que pode sair na primeira, então eu tenho 2 chances em 5, e na segunda não vai ser defeituoso, então eu tenho 3 chances, mas em 4, né? Porque uma começa em reposição. Eu posso simplificar, dá 2, então 3 chances em 10, tá? Mas pode sair defeituoso na segunda. Então, na primeira eu tenho 3 chances em 5 de não ser defeituoso, para a segunda sair defeituoso eu tenho 2 chances, mas agora em 4, tá? Então, aí eu tenho 3 em 10 novamente, ou seja, eu tenho 6 chances em 10 de sair exatamente um artigo defeituoso, tá bom? Pelo PFC aqui, o total são 20, aí eu posso considerar assim, sair defeituoso na primeira, esse defeituoso 1, tá? E na segunda, então, aqui eu tenho 2 chances, pode ser o defeituoso 1 ou o defeituoso 2, e para a segunda eu tenho 3 possibilidades, tá? Porque é só um, não vai sair defeituoso aqui. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades, tá? Ou pode ser defeituoso na segunda retirada, aí eu tenho 2 chances e aqui sobram 3, que são 6 também. Então, eu tenho 12 chances de 20, tá? Simplificando, fica 6 em 10, tá? Ou 0,6 ou 60%, tá? Fazendo dos dois jeitos, pelo PFC ou usando o teorema da multiplicação. Última questão, questão 10. Uma clínica especializada trata de 4 tipos de gripe, A, B, C e D. 35% dos que procuram a clínica estão com a gripe A. Eu vou colocar gripe A, 35%. Gripe B, 17% da gripe B. 26% a gripe C. E o restante a gripe D, tá? Então, o restante, que é todo o pessoal é 100%, né? Então, mais 17, mais 26, tá? Menos 100%, 22%. Então, 22% restante tem a gripe D. As probabilidades de cura nessa clínica são, respectivamente, 74, 81. Então, aqui a probabilidade de cura, tá? 74%, na B, 81% de cura, na C, 89% e a D, 74%, tá? O enfermo saiu curado da clínica. Qual a probabilidade que ele estivesse com a gripe A? Então, é o teorema ou a regra de Bayes, tá? Então, ele quer saber a probabilidade, tá? Que ele tem a gripe A e ele saiu curado, tá? Então, o que eu vou colocar? Probabilidade de ser de A de 35%, ou 0,35. E de sair curado é de 74%, ou 0,74. Pela regra de Bayes, embaixo vão todas as opções, né? Ó, ser de A e de sair curado, mais ser de B, que é 17%, e sair curado de 81%, mais a de C, que é 89%, vezes, sair curado de C, 89%, vezes a probabilidade de ser de C, que é 0,26, mais a probabilidade de ser de D, 0,22, e de sair curado de D, 74, tá? E aí eu tenho a probabilidade dele ter saído curado e estar com a gripe A, tá? Então, eu vou ali, e vou colocar todas as opções. E 0,22 vezes 74. Ou seja, aproximadamente 0,3275 ou 32
13,75%, tá bom? Depois, né? Não é a letra. Se o enfermo não saiu curado, qual a probabilidade que ele estivesse com a gripe C? Então, ele quer a probabilidade de ter a gripe C e de não sair curado, tá? Então, eu tenho que ver aqui, ó, se o A tem 74% de sair curado, de não sair curado, ele tem 100% menos 74%, né? Que é 26% de não sair curado, tá? De B também, se 81% é de sair curado, de não sair é de 19%, tá? A de C, 89% de ser, de não ser é de 11%, tá? E na D, também, né, 74% de ser, 26% de não sair curado, tá? Então, aqui eu coloco pela regra de Bayes, em cima, probabilidade de ser de C, que é de 26%, vezes a probabilidade de não sair curado, que é de 0,11. E embaixo vem todas as opções, né? Inclusive essa, mais a de ser de A, que é de 0,35, vezes a probabilidade de não sair curado de A, que é 26%, mais ser de B, que é 0,17, vezes a probabilidade de não sair curado de B, que é 0,19, mais falta de D, 22% de ser de D e de não sair curado, 0,26, tá bom? E aí é só calcular que vai dar ali. Que dá aproximadamente 0,1368 ou 13,68%. Beleza?